Já pensaram que nem todos os que estamos aqui nesta sala vivemos o tempo da mesma maneira? Já pensaram que para alguns as férias são marcadas com um ano de antecedência e é tudo programado, enquanto que há outros, aqui, também nesta sala, que se calhar só marcam as férias ou só pensam nas férias na véspera das férias e pegam num carro e vão à aventura? Como é que será o tempo para as outras pessoas que estão do outro lado do mundo? Hoje de manhã a Márcia deu-nos uma ideia de como é que os indígenas no Brasil pensavam o tempo. Hoje, aqui, estamos no mês de março de 2025. Hoje, no Japão, estamos no ano 5º da era Reiwa. É uma calendarização distinta e é uma calendarização que tem uma base cultural. Porque esta calendarização é feita a partir da data da entronização de um novo imperador que escolhe o nome de uma era e a partir desse momento é contado um ano. Ano 5º da era Reiwa. É uma matriz cultural de calendarizar o tempo. Mas é igualmente cultural a forma como os japoneses pensam e vivem o tempo. Nós no Ocidente, para nós, e vamos pôr o Ocidente como se fosse um bolo, sendo que o Ocidente é tudo menos um bolo homogéneo, mas no Ocidente, nesta matéria é homogéneo, o tempo é linear. O tempo tem um princípio, o tempo tem um fim. E isto prende-se com razões culturais, por isso esta nossa forma de olhar o tempo também tem uma matriz cultural. Aristóteles é o primeiro a pensar no tempo como um princípio e com um fim. A cultura judaico-cristã vem reforçar esta ideia de um princípio e um fim quando estabelece o final dos tempos. E com a secularização da sociedade, com a modernização da sociedade, o que nós vemos é que este fim, esta linha em que caminhamos, é o progresso, é uma vida melhor, somos nós que queremos ser melhores. Por isso há sempre um fim. No Japão, a linha do tempo não tem nem um princípio, nem um fim. E isto tem uma razão cultural. Porque a mitologia japonesa não estabelece a origem dos tempos, porque o budismo, quando entra no Japão, porque não é a religião autóctone dos japoneses, quando o budismo entra no Japão, apresenta um tempo histórico com Buda, mas a ideia de reencarnação dá esta linha de tempo que não tem fim, porque vai-se reencarnando, e por isso é um tempo cíclico. E o confucionismo, também que entra no Japão por via da China, não se preocupa com estas matérias, é uma filosofia completamente concentrada na vivência em sociedade. E por isso temos aqui uma diferença enorme entre nós, Ocidente, que vivemos num impulso da ação, há um fim, e os japoneses que vivem numa linha que não tem princípio nem fim. Esta forma de percepcionar a vida como uma sucessão de acontecimentos fortalece esta centralidade na forma dos japoneses viver no agora. Não sei se já pensaram nisto, numa imensidão de tempos verbais. Nós temos o pretérito perfeito, temos o pretérito mais que perfeito, temos o pretérito imperfeito e temos o condicional que nos fala de uma ação que poderia ter acontecido se um outro fator tivesse acontecido. Os japoneses não têm nada disto. Os japoneses têm passado e presente em tempos verbais. E o futuro, enquanto tempo verbal, faz-se acrescentando uma partícula no final da conjugação do verbo no presente ou através de uma expressão que nos indica que a ação é futura, como seja amanhã. Esta centralidade no agora fez com que os japoneses segmentassem o tempo ao ritmo das estações do ano. E esta é uma questão, também ela, cultural. Eles têm uma maneira muito própria de marcar o tempo dentro desta linha que não tem princípio nem fim, centralizada no agora. E é pela mudança das estações. E o que vocês veem aqui é um par de um biombo. Os biombos normalmente funcionam em par. É um registro pictórico. Trago-vos o exemplo da pintura desta passagem das estações, que é um tema muito querido aos japoneses, que se tornou essência da alma, da maneira de ser japonesa. E vocês veem, os biombos é como os livros no Japão, leem-se da direita para a esquerda, e vocês começam por ver ali uma paisagem que é a primavera, e a primavera é o início para o Japão,
Por exemplo, é na primavera que começa o ano fiscal no Japão, é na primavera que começa o ano letivo no Japão, por isso reparem esta associação da passagem do tempo ligado às estações. Por isso temos a primavera com o fluxo da água, com o florescer da folhagem. Depois, do outro lado do biombo, temos uma paisagem nebulosa, que significa o verão, porque o verão no Japão é úmido, quente e, de facto, a atmosfera fica pesada. E voltando outra vez à direita, porque tenho que pensar que estes biombos funcionam em par, temos aqui o outono que aparece codificado com uma lua, mas veem claramente o que é o inverno do outro lado do biombo, com o sentido da neve. E eu trago-vos aqui o exemplo da pintura. Todas as expressões artísticas do Japão expressam-se através da passagem das estações do ano. Podia-vos falar de Ikebana, dar-vos exemplos de teatro no, podia-vos falar de vestuário, podia-vos falar de culinária totalmente centrada na passagem das estações do ano. E ainda na atualidade, um dos festivais mais concorridos no Japão, os japoneses adoram festivais, é visualizar as cerejeiras em flor, ao ponto de haver, dentro das empresas, quem tenha o trabalho de selecionar qual é o melhor spot para estar sentado a apreciar as folhagens. A vida dos japoneses sempre foi pautada por esta importância do agora. E falando um bocadinho em termos históricos, eu podia-vos falar dos guerreiros, os guerreiros que dominaram a sociedade japonesa por cerca de 7 séculos. A formação base da casa de um guerreiro, e que surge nos códigos dos guerreiros, deves ter a morte presente desde o primeiro momento que acordas até te ires deitar. Esta centralidade do agora através da morte. Mesmo em tempo de paz, mesmo quando a vida dos guerreiros era ir para os bairros de prazer. Era este o sentido. E na atualidade, quem vai fazer negócios ao Japão percebe que há diferentes tempos. Há diferenças no tempo entre o Ocidente e o Japão, porque os homens de negócio que chegam ao Japão, ocidentais, o que querem é fechar o negócio. Enquanto que do lado japonês, o ênfase está no processo. O que interessa é que haja harmonia. O que interessa é que todos estejam de acordo. E depois lá se chegará a seu tempo. Podem estar sentados na mesa de negócio, levantam-se, agora é hora de diversão. E o homem negócio sério e impenetrável, de repente está a cantar karaoke. E nós ocidentais ficamos completamente desajustados. A centralidade do agora na cultura japonesa leva os japoneses a tirar significado na vivência do cotidiano. Ikigai. Ikigai é um termo que não tem tradução, como saudade não tem tradução. Ikigai não é envelhecer eternamente jovem até aos 100 anos. Como Ikigai não é um propósito de vida que surge desta interseção de perguntas. Não é ganhar dinheiro fazendo o que tu gostas, fazendo bem à sociedade, resolvendo um problema. Não é. Isto é uma interpretação completamente ocidental. Porque Ikigai não tem a ver com trabalho, não tem a ver com sucesso profissional, não tem a ver com sucesso financeiro, porque isso tudo é projeção no futuro e Ikigai é presente. Ikigai é fazer a vida valer a pena. E esta frase é uma frase que para nós é muito difícil entender. É experimentar satisfação, é tirar significado de todos os vários aspectos da nossa vida no cotidiano. E isto para nós ocidentais é difícil. Vocês podem me dizer, nós temos o Carpe Diem, um conceito que vem desde o tempo dos romanos, que é imortalizado no filme do Clube dos Poetas Mortos. Mas não é nada disso. Porque o Carpe Diem é vive o dia. E há um filme extraordinário, Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Um filme esmagador sobre o que é fazer a vida valer a pena, de viver o dia-a-dia. Eu não vou fazer spoiler, mas não posso deixar aqui de apontar um ou outro aspecto. O filme retrata um japonês que tem uma profissão nada glamourosa, que é lavar as casas de banho de parques. As casas de banho são lindas de morrer, são o high-tech dos japoneses. E as casas de banho no Japão são extraordinárias, devo-vos dizer. E ele vive a sua vida numa maneira que nós diríamos, ou que poderíamos pensar, monótona, mas ele vive a sua vida em harmonia. E ele vive a sua vida
tirante significado. Há um momento do seu dia-a-dia em que ele se senta no parque e o seu prazer é olhar para a folhagem das árvores e o vento. Mas nós sentimos o prazer que ele tira da diversidade, do vento a passar nas folhagens e dos vários efeitos que isto faz. E isto é Ikigai. Isto é fazer a vida valer a pena. E é assim que eu termino e que deixo-vos esta reflexão e este desafio de procurarem experienciar o tempo do agora, vivendo agora e celebrando a diversidade, para que não caiamos em guerras.